bem-vindo ao canal da B2B Comércio Eletrônico. Meu nome é Gallagher. Seja bem-vindo ao canal da B2B Comércio Eletrônico. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like e compartilhar o nosso vídeo. Afinal, estamos aqui produzindo muito conteúdo relevante para vocês. E hoje nós temos aqui nada mais, nada menos do que esse cara que é uma sumidade no e-commerce, consultor, empresário, dono da Farma 22, a farmácia que mais cresceu no e-commerce brasileiro. Você vai contar um pouco desse sucesso. Conta para nós como tudo isso aconteceu, como que você começou, por que do segmento Farma, quando ninguém acreditava ainda nesse segmento, você já estava voando. Cara, vou deixar você falar um pouco, eu gosto de falar bastante, mas sua história é incrível e eu faço questão que você compartilhe com todo mundo que está aqui em casa acompanhando esse vídeo com nós. Eu sou economista de formação. Trabalhei no mercado financeiro, trabalhei também na indústria de energéticos e em 2014, a convite dos meus pais, eles gostariam de implementar o canal digital, eles não tinham muito know-how para fazer essa parte. Como eu era o filho mais novo, então eles acreditaram no nosso potencial de trazer essa inovação para dentro da empresa. Isso em que ano? Isso foi em 2014. Em 2014 foi quando seus pais te convidaram e falaram, cara, vem pra cá e vamos abrir um canal de digital. Isso mesmo. Foi a iniciativa deles, o canal de digital, Exato. Então? A minha mãe, ela falava de e-commerce desde 2008 e ela fazia tentativas, né? Só que era aquela coisa que muitos empresários enfrentam. Não sabe o que tem que fazer, mas não sabe começar. Então fez uma plataforma que não dava muito certo, não sabia sobre cadastro de produto, estratégia de marketing digital, nem existia isso na época, né? Então, a convite deles, em 2014, depois de já ter formado na faculdade, já ter um pouco de experiência no mercado, aí eu aceitei e fui lá trabalhar com eles. E você não tinha experiência nenhuma também no segmento de digital? Nenhuma, não sabia. Eu fui o pior funcionário contratado. Eu não sabia de digital, de e-commerce, de varejo farma e nem era farmacêutico, né? E mesmo assim, você assumiu o desafio em 2014. 2014, sim. Então você, cara, amargou bons bocados aí, né, cara? Foi uma trajetória complexa, né? Foram 2 anos de muito aprendizado, né? O que foi mais difícil para você, assim, no início da sua trajetória, quando você recebeu esse convite, assumiu o desafio e falou, legal, vou trabalhar com a minha família, fora toda essa dificuldade de trabalhar com família, sim, que a gente sabe pelo histórico que não é nada fácil, mas dentro do segmento, qual que foi a sua maior dificuldade? Eu acho que dentro do segmento na época, galera, hoje, por exemplo, você tem um canal no YouTube falando sobre um nicho de e-commerce. Na época era difícil você encontrar conteúdo relevante sobre qualquer coisa de e-commerce, né? Sim. Então, eu acho que acesso a conteúdos de qualidade era muito difícil, né? Por isso eu caminhei muito em feiras, né? E-commerce Brasil, VTEX Day, Rakuten Day. Me especializei, ia lá conhecer os fornecedores, saber o que cada parte do ecossistema fazia para entender. Acho que o Google Academy, que tem até hoje, se você quiser aprender sobre Google Analytics, Google AdWords, você pode pesquisar no Google Academy, é de graça o conteúdo, né? Isso foi o que me ajudou muito. Acho que as feiras, as pessoas, as mentorias que eu busquei, né? Os profissionais de mercado que estavam abertos. Então, a maior dificuldade realmente era encontrar conteúdo. E hoje você vê já que não é tão empecilho. Uma das coisas também muito difíceis na época eram os altíssimos setups que as plataformas tinham e que hoje já não é mais assim, né? Já democratizou bastante o acesso ao e-commerce. Então, antes você precisava realmente investir muito dinheiro para começar um digital dentro da sua empresa. E hoje não é assim. Eu acredito que com muito esforço, com uma estratégia consolidada, sabendo aonde você quer chegar e os passos que você vai tomar, isso é possível fazer. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, é você ter consciência de onde você pode chegar e quais são esses steps, né, que você vai desenhar e falar, cara, vamos fazer isso daqui pra gente chegar lá. Como que você conseguiu enxergar onde que você queria chegar e como que você desenhou esses caminhos? Como que você conseguiu, cara, falar, cara, não, realmente o caminho que eu tenho que seguir é esse? Sempre foi algo claro pra você?
ou foi algo que você foi descobrindo conforme as dores foram aparecendo? Eu acho que é mais a segunda opção, Gallagher, porque quando você está empreendendo é difícil você ter uma visão de longo prazo. Tem aquilo que você espera, mas não quer dizer que ele vai se concretizar, né? Então o primeiro passo era criar um sistema de e-commerce para farmácia. Então o primeiro grande objetivo foi escolher uma boa plataforma, cadastrar os produtos, porque realmente para quem tem uma loja com muitos produtos diferentes e você não necessariamente tem um time ali, tem empresas que começam com uma verba para alocar nisso, tem empresas que não. E você tem um gap muito grande para você conseguir cadastrar tudo aquilo, colocar as ferramentas para se comunicarem, né, entre o seu sistema da loja, a sua plataforma de e-commerce. Então acho que o primeiro passo é você estabelecer a sua empresa, assim como quando você abre uma loja física. Você primeiro precisa de um ponto, você precisa colocar as prateleiras, o layout, os produtos, né? Então acho que o primeiro grande passo é esse. Também acho que em conjunto você entender qual público você quer atingir. Por exemplo, no caso farma, você tem várias estratégias de farmácia. Você tem as farmácias que querem atingir as pessoas que procuram remédios mais populares, a preços mais baixos. Você tem farmácias que atuam em estratégias mais de conveniência. Então ela vai vender mais produtos como beleza, saúde, utensílios de eletrosaúde, né? Que eu estou falando de aspirador aqui, aspirador traqueal, secador de cabelo, chapinha, inalador, esse tipo de coisa, né? Então, é definir na montagem da loja o público que você quer acessar. Eu acho que são os primeiros steps. Depois de quanto tempo você falou, cara, agora eu estou preparado realmente, meu e-commerce, depois que você lançou o e-commerce, quantas vezes você errou? Quanto tempo você demorou para chegar num e-commerce e falou, cara, beleza, eu acho que agora eu estou estável e tô pronto para voar? Eu acho que eu errei muitas vezes, ainda erro até hoje, né? Um erro claro aí, fica bacana aqui de ilustrar. A gente montou toda a loja, subiu os produtos, subiu o banner, né? Fechou parcerias com agências de marketing. A hora que aconteceu a primeira venda, eu falei, tá, e agora? Como é que essa venda comunica com o meu sistema interno aqui da empresa? Complicou. Depois de quanto tempo você teve a primeira venda, assim? Tipo, você lançou o e-commerce, quanto tempo você demorou para ter o primeiro pedido? 3 dias, eu fiquei 3 dias sem vender nada. Cara? Porque... Foi rápido. Até que foi rápido. Foi rápido. Mas é porque assim, a gente acredita que... E foi uma venda só no dia, né? Eu olhava de minuto em minuto, ficava atualizando lá. Bora, coragem, acelera muito. Mas a gente acredita que assim, o e-commerce, você lança na internet, você cria o seu domínio e a coisa vai acontecer, né? Só que você precisa gerar tráfego para sua loja, você precisa gerar audiência. Então, claro, se você tem um grande nome, você já é uma marca a nível nacional, a nível regional, as pessoas já organicamente, naturalmente te procuram. Se você lançar o e-commerce, a chance das pessoas tentarem te achar na internet já é alta. Então você vai ter ali algum tráfego. Agora, se você ainda não tem toda essa relevância dentro do seu nome, não acontece. Então, a primeira venda foi acontecer e aí eu descobri isso. Eu falei, tá, e agora? Como é que eu faço para comunicar as informações entre os sistemas, né? Que era um step que eu não tinha pensado, eu achei que não daria trabalho. E ao fazer essa comunicação de estoque, de preços, de inserção de pedidos, foi quando eu entendi que isso ia dar muito trabalho e eu precisava de uma integração, preciso fazer as coisas se falarem. Preciso automatizar alguns processos para aliviar todo esse trabalho de você fazer isso manualmente. Manualmente, exato. E para isso você tem que ter empresas, né, fornecedores sólidos, de confiança, porque a gente está falando de informação. O envio de informação de estoque errado vai ocasionar ruptura, ou vender produto que não tem, né, ou vender a mais. Uma coisa nesse sentido. E no seu caso ainda é bem complexo, né? Porque você estava trabalhando durante muito tempo, agora que você está segregando os estoques, ou melhor, adicionando um estoque a mais dentro da sua operação. Mas esse lance de ruptura de estoque, né? Que às vezes você tem só um item dentro da loja física que também está vendendo dentro da loja virtual e também está vendendo dentro do marketplace. Se você não tiver um processo de comunicação, uma integração muito eficiente, cara, a frustração é certa, né? Sim. Você passou por muita frustração nesse sentido? Passamos até hoje, né? E aí você vai criando algumas habilidades, alguns requisitos técnicos, como por exemplo reserva de estoque, ou então, por exemplo, quando 2 canais estão disputando o mesmo SKU, aí você entende que você precisa dar profundidade naquilo, e aí os sistemas vêm para ajudar você nessa gestão. Eu sei que hoje você é um consultor muito procurado por grandes empresas do Grupo Pharma, até mesmo por todo esse background que você tem,
não só do e-commerce, mas um e-commerce no segmento farma. E por ter tornado essa operação uma operação de sucesso, muitas empresas te procuram hoje, né? Sim. E a pergunta aqui é muito simples. Quais são os maiores desafios que o empreendedor do ramo de saúde e bem-estar encontra ao entrar no digital, né? Adicionar essa estratégia de digital dentro da sua operação e falar, cara, agora eu sou digital, tenho um e-commerce também. Vou separar em alguns grandes desafios, né? Eu acho que o primeiro é entender que o comportamento do cliente ele vai ser muito distinto de uma loja física em farmácia, né? Eu vejo assim, duas grandes missões do cliente dentro de uma loja física farmácia. A primeira é a missão conveniência, rapidez. Então eu preciso de um remédio, então vou parar rapidamente na farmácia e às vezes acabo pegando ali algum produto por conveniência, algum produto de saúde, esse tipo de coisa. O cara compra um remédio para dor de cabeça, ele leva água para tomar o remédio. Exatamente, água, um desodorante, alguma coisa nesse sentido, legal, né? Esse é um dos grandes comportamentos. O outro grande comportamento é a busca por um atendimento farmacêutico, um atendimento de saúde. Nem todo mundo tem no Brasil um convênio médico. E às vezes, principalmente nas regiões mais periféricas, a população ela é carente de atenção na questão de saúde. E às vezes a farmácia, o balconista, o farmacêutico, ele acaba cumprindo um pouco com esse papel. Já o e-commerce de farmácia, ele não tem exatamente essa mesma procura. Muitas vezes o e-commerce ele é mais buscado porque o cliente ele não quer sair de casa, ele não tem tempo, ou então o shopper, normalmente. Então, o que é o shopper? É a pessoa que compra o produto, mas ele não é o usuário final. O shopper é o filho, a filha, que está comprando para o pai e manda entregar, porque às vezes está corrido o dia a dia e não consegue. Primeiramente, entender que esse comportamento da loja física não vai se replicar no site foi um grande desafio, porque quando você entende o comportamento do consumidor no seu site, você volta as suas ações, você volta a organização do seu site para isso, né? Até mesmo os produtos da vitrine, o que você vai ofertar, se você entende que o consumidor não vai entrar lá para comprar um produto quando ele está com a dor de cabeça, mas sim para prever uma dor de cabeça futura, a postura de cadastro é diferente, né? Exato. E você tem que ter um site muito bem otimizado, porque normalmente a pessoa está com muita pressa, né? Naquele momento. Ela não é diferente de uma loja de roupa, por exemplo. Roupa ela vai navegar muito por categorias. Olha que grande desafio que nós passamos. No e-commerce Pharma, você tem muito mais a utilização da barra de busca do que o menu de navegação de categorias. Porque as pessoas não querem falar assim, deixa eu ver o que está na moda. Não existe isso em farmácia. Então ela vai direto ao ponto. Se você não tem um bom cadastro, um bom mecanismo de busca e a pessoa não encontra o produto, ela fecha o seu site e vai procurar em outro. Outro grande desafio que é importantíssimo você ter atenção é a questão da logística. Todo mundo fala muito assim, experiência do consumidor. O que seria exatamente isso? A experiência é desde que ele te procurou, então ele tem que te encontrar. Se ele digitou remédio para dor de cabeça, ele tem que te encontrar dentro dos mecanismos de busca, dentro dos anúncios. Só que ela só termina quando ele recebe o medicamento ou o produto dentro da casa dele. E a logística no Brasil, todo mundo sabe, é um desafio para todos nós. Só que no canal Pharma é muito mais. Porque, vamos fazer uma comparação aí com o grande player de e-commerce, a Amazon, né? Vende livros. Se o seu livro atrasar, talvez a sua leitura atrase um pouco. Se o seu remédio atrasar, acabou. Corre, negada! Você precisa entregar no prazo. Então a gente fala que saúde não existe acertar 9 em 10, tem que acertar 10 em 10. Então para isso você tem que ter bons fornecedores logísticos, você tem que alinhar muito bem os prazos com os clientes e avisá-los sobre isso, né? Às vezes a gente acha que, poxa, mas estava lá no carrinho a informação que eu entrego em 2 dias. Tá bom, mas o cliente pode não ter visto, ele fica frustrado do mesmo jeito, ele não volta a comprar com você. Coisa que quando a gente está conversando com outras farmácias, que será que eu abro, não abro, entro para e-commerce, não entro, mas minhas vendas elas vão, a galera acredita muito que a venda dela ela vai ser das áreas onde aquela farmácia tem. Então se o cara tem uma loja física aqui em Londrina, ele acha que ele vai atender só Londrina, que não vai aparecer um cara de São Paulo e vai comprar o produto dele. Ele acredita que ele está ali, a estratégia dele tem que ser uma estratégia local. Isso é verdade? É mito? Ou você vende para o Brasil inteiro hoje, por exemplo? Sim, vendemos, desde sempre a gente vende para o Brasil inteiro. E você pode ter um remédio
percentual, por exemplo, de venda que acontece fora da sua cidade? Sim, 40% é fora do estado de São Paulo. 40% é fora do estado de São Paulo. Isso, nós estamos em São Paulo, 60% é São Paulo. Mas você está numa região de São Paulo que é Guarulhos, né? Guarulhos corresponde a quantos por cento da sua venda? Menos de 5% das Menos vendas. de 5%. Então significa que mais de 95% do faturamento do seu e-commerce Sim, é fora da sua cidade. com certeza. O especialista. E você acredita que isso acontece em razão do quê? Acho que principalmente da disponibilidade de produtos, né? Existem regiões que elas serão mais carentes em alguns produtos que você pode ter no seu portfólio. Às vezes o que para a sua região, para a sua cidade é muito comum, em algumas outras regiões pode não ser. A própria carência de oferta de serviços, o preço, eu acho que quando a gente fala de commodities, que é o caso de farmácia, supermercado, preço é uma boa estratégia. O que não quer dizer que você tem que vender barato, mas você tem que vender num preço razoável, para aquele cliente faz sentido. Existem muitas cidades interior do Brasil em que os preços dos medicamentos realmente são muito mais elevados do que comparado às capitais. Então, para aquele cliente faz muito mais sentido comprar de um e-commerce. A gente sabe que assim, o público ele tem idades variadas, né? Você tem desde o jovem que acessa o seu e-commerce e compra de você, e nós temos também aquele público que tem uma certa idade, que está na melhor idade, né? Que é o pessoal que já passou dos seus 60 anos de idade, e ele também acessa o e-commerce e acaba comprando. E a pergunta é a seguinte, principalmente esses clientes de mais idade, que gostam de ter um contato próximo com a atendente, que isso é algo que, o cara é amigo do farmacêutico e tudo mais, o que está fazendo com que essa população tenha migrado para o e-commerce, na sua opinião? Eu acho que é uma questão... O Covid ajudou? Você acha que isso ajudou bastante o e-commerce também? Você sentiu durante esse processo de Covid, até desculpa te interromper, tô parecendo Faustão aqui. Meu, tem cada fera hoje aqui, olha aí. Mas você acredita que o e-commerce ele impulsionou a digitalização desse público que tem uma idade mais avançada a entrar dentro do e-commerce? E como que eles têm se comportado? Você tem encontrado alguma dificuldade ou não? Sim, vou dividir assim em duas partes, dois momentos. Eu acredito que antes da questão da pandemia, como eu sempre fui muito próximo da operação da empresa, e acho que todo empresário ele tem que ser, porque é onde você sente o seu cliente, né? Entende os gargalos da empresa. Eu percebia que a terceira idade, ela quer fazer parte da digitalização. Tem gente e eu recebia diversos pedidos de clientes que eles queriam comprar pela internet, não sabiam como, mas ele pediu uma ajuda. Então ele te ligava lá no saque, no telefone, e falava como é que eu faço, e você ia auxiliando. Às vezes ele fazia do lado dele, às vezes você pode operar do seu lado, né? Então sempre existiu uma vontade da terceira idade em fazer isso. Por isso eu acho que uma estratégia bastante importante no e-commerce de farma é nunca tentar excluir a possibilidade do cliente te ligar, do cliente ter um contato mais próximo. Porque realmente, apesar desse público querer se digitalizar, ele não quer perder o apelo ali, o calor da relação humana. Agora, com a questão da pandemia, 2020, realmente ela acelerou. E diversas farmácias que não participavam do e-commerce passaram a participar, porque muitas regiões onde você tinha as lojas físicas são regiões centralizadas. Os escritórios, as pessoas passaram a fazer home office. Então o público daquelas lojas deixou de frequentar as lojas, eles não estavam mais trabalhando. Falando, por exemplo, dessa parte, dessa geração, né, da terceira idade, eles faziam as missões de saída deles para fazer ali algum consumo, né? Então normalmente eles tinham aquelas datas específicas próximas aos pagamentos, né, dia 5, dia 20, para ir para os grandes centros, né, os centros da cidade, e comprar o que era necessário. Farmácia, supermercado, às vezes vai no banco pagar alguma conta. Como ele já não estava mais saindo de casa, ele precisou entender como fazer. Esse público passou sim a comprar mais. Eu acho que o que a farmácia tem que fazer é estar preparada para dar o auxílio, para dar o suporte, igual a sua empresa de tecnologia. Muitas vezes os seus clientes não conseguem usar as ferramentas. Seu suporte precisa estar preparado para ensiná-los a utilizar. Da mesma forma, nós temos que estar preparados para ajudar essa geração a utilizar. Cara, eu tenho uma pergunta aqui. Ela não é a pergunta final, que eu vou avançar para outras coisas, mas para a gente encerrar essa série mais empreendedora do e-commerce e a gente entrar um pouco na área um pouco mais técnica, né, do e-commerce de farma. Se você pudesse dar uma dica só para quem está pensando em vender online no setor
de farma, ou até mesmo para quem não está no setor de farma, cara, se você pudesse fazer um resumo dessa sua experiência, dessa sua vivência e falasse, cara, o que você diria? Uma única dica. Única dica? Uma única dica. Fala comigo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu acho que a dica principal é aquilo que eu falei no começo do bloco. Tenha uma estratégia, saiba onde você quer chegar, porque assim você vai desenhar um passo a passo, um roteiro, você vai se questionar, você vai fazer uma reflexão sobre os fornecedores que você precisa ter, as atitudes que você precisa ter, os recursos financeiros, os recursos humanos, entende? Pensa sobre o seu negócio, não sai fazendo, não fecha com qualquer empresa, né? Eu vejo diversos amigos, donos de farmácia, fechando com qualquer e-commerce, porque fala, eu preciso ter. Você não precisa ter. Você precisa é atender bem seu cliente. Fazendo uma análise assim sobre a sua trajetória, 2014, suas experiências anteriores, passou por distribuidora, trabalhou com energético e tudo isso que você contou, eu vou tentar fazer um resumo e você me corrige se eu estiver errado. Então, quando você começou em 2014, você não tinha experiência no segmento de farma, e você não tinha experiência com e-commerce. Eu sempre digo para as pessoas quando a galera vai empreender que assim, quando você for empreender, busque empreender numa área que você tem conhecimento, no digital. Ou qualquer outra área, né? É importante você ter esse know-how, né? Se você já tem um know-how na área de farma, por exemplo, e fosse entrar no digital, você precisaria adicionar só mais um skill, que é o skill de digital, de comunicação com o digital para poder vender. Essa trajetória que você fez, ela é muito rica e muito desafiadora, porque você teve que trazer duas habilidades para dentro do seu negócio, né, cara? Então você teve que trazer uma habilidade que você não tinha, que é do segmento farma, apesar de você ter todo o suporte da sua família. Você teve que trazer mais uma habilidade, que é uma habilidade do e-commerce, né? Muita gente acha que ter e-commerce é só contratar a plataforma de e-commerce e já tá tudo certo. O cara não entende toda essa parte de cadastro, ele não entende toda essa parte de categorização, parametrização dos produtos, para o cara entender o que é um atributo, filtro, busca. Ele não entende que isso é know-how que o lojista precisa ter, né? É muito complexo para o lojista ele falar, cara, beleza, mas eu contratei uma loja virtual. E cara, você espera que as coisas aconteçam. É, cara, e é engraçado como o empresário ele tem essa sensação de que as coisas acontecem de forma automatizada, né? Isso daí é a mesma coisa de que você contratar o software Word, por exemplo, da Microsoft e os textos já estivessem prontos ali para você. Então, você contratou o software, mas a função de utilizar o software, inserir conteúdo, fazer tudo isso é do lojista e isso é um trabalho árduo, pessoal. Não é uma tarefa fácil e se você não é do segmento farma ou independente do segmento que você atua, é estritamente importante vocês entenderem esse legado que vocês estão assumindo ao ter uma loja virtual. E se terceirizar para uma pessoa que é um colaborador, por exemplo, ainda é muito mais complexo, porque você não, um cara que era um colaborador, ele não ia aguentar as porradas que você aguentou. Concorda comigo? Concordo. E nem vai ter a mesma motivação que você tem, não vai ter o mesmo empenho, normalmente. Comentando um pouquinho do que você falou, apesar de eu não ter know-how em duas áreas, eu tinha realmente o background da família já tá há tantos anos trabalhando com farma. Então isso ajudou bastante, né? Talvez, não sei se eu teria tido sucesso se não fosse me apoiar nos ombros deles, né? Só que realmente eu acho que o lojista que está entrando, ele precisa pesquisar, ele precisa entender que haverá dedicação, assim como você precisa de dedicação a abrir uma loja física. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. O cara tem que estar disposto a viver aquilo, né? Se o cara... Por isso que eu falo, cara, você vai ter um e-commerce, se você tem uma loja física e vai abrir um e-commerce, seja qual for o segmento, se você estiver pensando em terceirizar essa responsabilidade, faça um favor ao seu investimento, não abra. A não ser que você seja um player gigante, né? Se você é um player gigante do mercado e fala, cara, eu vou ter uma loja virtual, eu vou contratar quem tiver que contratar para fazer acontecer, legal, você vai funcionar. Agora, se você é um empreendedor do perfil dos empresários do Brasil, que são os micro, pequenos e médios empresários, cara, essa responsabilidade é sua e não adianta você querer terceirizar, porque toda vez que você terceirizar essa responsabilidade, ela vai voltar para você e ela vai voltar com multa e juros, porque você não vai conseguir criar um legado dessa estrutura e você está transferindo o seu conhecimento, o seu know-how para o time, e se você não tem esse conhecimento, esse know-how, quando sai uma pessoa do seu time, você não vai conseguir recuperar isso, então você vai acabar sofrendo bastante. Tem uma documentação aqui gigante, pessoal, e para quem é do segmento farma e quiser entrar em contato com a gente também, tem aqui, cara, umas 70 laudas aqui que está aqui na minha mão.
É a sabatina, gente. Com tudo que é necessário, com todas as ferramentas. Inclusive, quem ajudou a nossa empresa a estar desenvolvendo esse conteúdo foi através da consultoria aqui do Igor, da Pharma 22, e durante o processo de desenvolvimento que a gente está passando com o e-commerce dele, esse know-how ele veio trazendo para a nossa empresa para que a gente tenha realmente um e-commerce pharma foda. E agora a gente vai falar de tecnologia. O que é PBM, integração PBM, como que isso funciona? Faz sentido ter numa farmácia de dígito ou não faz? Certo. É o calcanhar de Aquiles, é a dor de todo... Já apertou, já? Todo empresário farma, né? PBM, na prática, quando o cliente chega na farmácia, no ponto de venda, e ele vai comprar aquele remédio de uso contínuo dele, e vai acontecer um desconto específico daquele medicamento. Lembrando, tem muita farmácia que usa por aí como se fosse um desconto que ela está dando. Claro, aquela farmácia está operando, mas na verdade esse desconto ele é concedido pela indústria, né? Essa é na prática o que acontece, o PBM. Então, nada mais é do que a estratégia de fidelização das indústrias farmacêuticas naquele medicamento, para que o paciente faça adesão ao tratamento. Uma das principais dores de saúde no Brasil é o médico fazer a receita daquele medicamento, daquele tratamento, o paciente está na crise, por exemplo, de asma. Ele faz a utilização 1 mês, 2 meses e depois não continua. Então, PBM é uma estratégia também para que o paciente faça adesão ao tratamento. Isso visão cliente. Vamos agora para a visão farma. É um Deus nos acuda. Mata todo mundo! São diversos players, diversas indústrias organizando, cada uma dá o seu desconto. E aí você tem contrapartes como se fossem adquirentes, né, do mercado financeiro que operacionalizam isso, isto é, ele vai operacionalizar o desconto entre a indústria e o ponto de venda. E o consumidor por intermédio do ponto de venda, né? Porque porque o desconto vem direto da indústria para o CPF do cliente. CPF do cliente. E como que a farmácia se beneficia disso? Fidelizando o cliente. E no momento que ela fez essa concessão de desconto, é preciso haver uma integração com esses operadores para que a reposição daquele medicamento venha com desconto. Então, a grande dor da farmácia é controlar. Será que tudo que eu estou dando desconto para o meu cliente, eu estou sendo reposto pela indústria com esse desconto? Então, essa tecnologia, essa integração tem que haver. E se você for montar um e-commerce, onde você não tem a prática de descontos de medicamentos de uso contínuo, com certeza você já entra perdendo. Então, a estratégia de PBM, a estratégia de reposição e de descontos, ela também tem que haver no canal digital. Igor, eu sou obrigado a fazer isso? Claro que não. Nenhuma farmácia é obrigada a nada, nenhum cliente... Mas você vai perder venda, com certeza, e não vai fidelizar com o seu cliente. Exatamente. Então, se a indústria está trazendo um benefício para o seu cliente, você deve buscar meios de fazer com que isso aconteça. Normalmente essa integração de PBM, ela acontece pelo ERP que a farmácia usa dentro do ponto físico, né? Então a farmácia de ponto físico conecta com um desses gateways de comunicação com as indústrias, esses gateways passam e você já faz a reposição. Agora, dentro do e-commerce, a gente tem vários caminhos para desenvolver. E se você está interessado em saber como que isso funciona, pessoal, cara, entre em contato com a gente que a gente explica tudo, não vamos se aprofundar, a gente já falou coisa pra caramba, é uma dor que a gente sabe resolver e se você tiver dúvida de como estruturar isso, você pode procurar o Igor, vou deixar aqui o contato dele aqui embaixo, vou deixar inclusive teu WhatsApp, chefão. E a galera entra em contato e contrata a tua consultoria e você explica como que funciona, até mesmo porque isso é mérito seu, do Diego da Integrado, que está desenvolvendo toda essa comunicação para nós, o nosso time está fazendo boa parte. Remédio controlado, como é que funciona isso hoje? Legal. E como que você enxerga o futuro de remédio controlado dentro do e-commerce? Certo. Com a questão da pandemia, foi acelerado o processo de venda remota dos psicotrópicos, né, que são os medicamentos com retenção de receita. Na verdade, o cliente ele tem que estar dentro do ponto físico com as 2 vias da receita, né, dentro do prazo de validade. O que foi acelerado? A prescrição eletrônica, que por entraves burocráticos, talvez por falta de interesse e motivação, até então não acontecia. Com a pandemia isso acelerou e hoje existe prescrição eletrônica. Então o seu médico hoje
ele não só pode te dar a via física da sua receita, como, por exemplo, se ele te atender através de um teleatendimento, a telemedicina também foi acelerada. Ele pode fazer uma prescrição eletrônica, isto é, ele vai gerar uma receita que possui uma autenticação eletrônica. Essa autenticação é obrigatória? Obrigatória, com certeza. Inclusive por meios de regulação governamental, a farmácia que está... A digitalização de uma receita, então, não funciona? Não funciona entre aspas, vamos dizer assim. O que você poderia fazer é o seguinte, o cliente te manda a receita digitalizada, por exemplo, você faz a retirada desta receita para que seu farmacêutico valide e só então você autoriza a dispensação do medicamento. Porém, isso é muito custoso, né, no cenário logístico. Então, o que a receita digital, a prescrição digital, ela facilita? Você já tem a receita em mãos, a validação de que... Isso automatiza esse processo. Exatamente. Pessoal, vai dar uma série gigante esse vídeo e o Igor ele tá com o tempo contado aqui com a gente também e eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, mas eu quero deixar claro para você que existe ainda uma série de outras coisas para vocês aprenderem, para vocês se aprofundarem no segmento, como venda simultânea, pagamento com convênio, layout do produto, como é que funciona, assinatura de pedidos, estoque, requisitos, visão geral desse projeto e tudo mais que nós temos aqui com nós. E o Igor vai ter o maior prazer de te atender caso você tenha uma farmácia, caso você queira empreender dentro desse segmento. E aí eu fiz uma pergunta para o Igor: Igor, você tem um e-commerce de farma, tá estourando, realmente crescendo pra caramba. E eu fiz uma pergunta para ele: por que você virou consultor, cara? E a resposta dele foi muito simples para mim, ele falou: cara, tem muita gente me procurando e o mercado é muito grande e cabe muita gente ainda, então por que não ajudar e não contribuir? Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Obrigado aqui pelo convite. Obrigado. Pessoal, agradeço imensamente que vocês ficaram até o final dessa série aqui com nós. E para vocês que ainda querem saber muito mais, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu like e fique aqui conosco que tem muito vídeo ainda dentro do nosso canal e tem muito vídeo ainda que vou publicar com muito conteúdo legal para vocês. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.